Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para a nossa quinta aula do curso Evangelização e Cuidado com Pessoas com Hábitos Escravizadores. Até agora, nós trabalhamos alguns pressupostos e questões introdutórias muito importantes. E eu quero trabalhar nesta aula com você sobre o tema do homem em crise. Agora, você pode estar pensando, qual a relação de tudo isso com a proposta de evangelizar pessoas com dependência química e com problemas que controlam a vida ou hábitos escravizadores? Pense comigo, qual é o caminho que naturalmente as pessoas que enfrentam esses problemas irão procurar para resolver os seus dilemas? Com certeza, ele vai sempre procurar por meios naturalistas, meios seculares, distante daquilo que a Escritura diz. Ele vai para a terapia, vai para a psicanálise, porém esses recursos que são importantes, mas são paliativos, não vão chegar ao ponto central do problema do homem. Porque o problema central do homem está ligado diretamente à dimensão religiosa central, ao seu coração. Aquilo que ele adora, a Deus ou a ele mesmo. Romanos capítulo 1, verso 21 e 22 diz: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Aqui nós vemos esta palavra, raciocínio. A ideia do texto aqui é expressar o pensamento do homem. Aquilo que é cognitivo, o modo de perceber, de interpretar a si mesmo. E cognição é o ato ou o processo de conhecer que envolve atenção e percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento, linguagem e ação. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Quando a Escritura se refere ao homem desta forma, não está apenas dizendo que ele é religiosamente tolo, não somente em relação às Escrituras, mas em relação àquilo que existe, ao universo e à sua forma e à humanidade. Ao se afastar de Deus e da verdade de Deus, o homem ficou totalmente tolo em relação ao que o homem é e ao que o universo é de fato. O homem ficou em uma posição com a qual não consegue viver. Ele é pego numa multidão de tensões intelectuais e pessoais. Ele fica em crise. Então, antes de mais nada, nós devemos ter em mente a posição que o homem se encontra em relação a Deus. A relação com a negação da glória de Deus tem a ver com a queda do homem. Mas não somente isto, tem relação com qualquer momento em que o homem soube da verdade e deliberadamente virou as costas para ela. E os fatos públicos não trazem significado e valor, e o dilema do homem então aumenta. Sendo assim, o homem na busca desenfreada para encontrar equilíbrio, paz e sentido de busca, ele busca então desesperadamente por algo que possa suprir os seus anseios e os seus desejos de adoração. E é neste momento que o homem se lança nos problemas controladores da vida, nos pecados escravizadores ou hábitos escravizadores. Nós definimos problemas que controlam a vida como qualquer coisa que domina ou controla a vida de uma pessoa. Muitos termos podem ser usados para descrever problemas que controlam a vida. Alguns podem falar em dependência ou um comportamento compulsivo, ou até mesmo vício. O conceito de perda de controle é a questão crítica quando alguém ainda está decidindo se olhará para o vício através das lentes do pecado ou da doença. Qual a opinião da maioria das pessoas? Se fizermos algo errado, e o fizermos de propósito, de maneira consciente, estando no controle da situação, então alguns vão dizer que isso é pecado. Se fizermos algo que pode ser considerado errado, mas o fazemos sem intenção aparentemente, ou mesmo a despeito da intenção, então isso é doença. Então, por exemplo, embriaguez, bebedice, ou alcoolismo, ou qualquer que seja a nomenclatura usada, vai ser uma doença para muitas pessoas. Podemos até aceitar que ela começou com o pecado, mas rapidamente se transformou em uma doença, é o que dizem. E aqui temos um dilema teológico. Como podemos conciliar a natureza descontrolada do vício
ao que tudo indica, a natureza intencional e consciente do pecado. As duas coisas parecem incompatíveis e categoricamente diferentes. Portanto, optamos pelo único modelo disponível no pavimento do racionalismo naturalista. Vícios são doenças. Parece que nós não temos escolhas. Mas o modelo de doença não se encaixa tão bem quanto pensamos. Porque os anseios e desejos que estão no cerne, na dimensão religiosa central, no coração, no caso aí do próprio eu, da experiência do vício, não são a mesma coisa que um vírus invasor. Se você pega um vírus, você não tem escolha. Entretanto, tornar-se um alcoólatra, um bêbado, não é algo que simplesmente acontece. Quem bebe sente como se houvesse uma certa recompensa, embora temporária, que essa embriaguez oferece. Isso se encaixa em qualquer pecado. Em outras palavras, o viciado escolhe insistir no seu hábito escravizador. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, o apóstolo Paulo usa a palavra fortaleza para descrever uma área de pecado que tem se tornado parte de nosso estilo de vida quando ele escreve que há poder divino em demolir as fortalezas. O mais fácil de se identificar em problemas que controlam a vida são hábitos que nos prejudicam, como o uso de drogas, o uso de álcool, distúrbio alimentar, vícios sexuais, jogatina ou uso de cigarro, entre outros. Mas problemas que controlam a vida podem também incluir sentimentos que nos ferem como raiva e medo. A palavra vício ou dependência pode se referir ao uso de substâncias como comida, álcool, drogas lícitas, ilícitas e outros. Ou pode se referir a uma prática de um comportamento, como furto, apostas, uso de pornografia, gastos compulsivos, uso excessivo da internet e outros. Ou pode também envolver um relacionamento com outra pessoa, o qual chamamos de codependência. O apóstolo Paulo relata sobre problemas que controlam a vida nos termos de sermos escravos em relação a este comportamento ou dependência que nos domina. Ele afirma em Romanos 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Em 1 Coríntios 6,12 ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu citei o exemplo do álcool, entretanto, o processo é o mesmo para qualquer outra substância ou prática ou comportamento. Esses problemas não ocorrem instantaneamente, eles têm uma progressão e especificamente eu posso falar aqui de 4 estágios. Para isso, é importante compreender que a pessoa em seu estado normal chegará a um estado de satisfação na progressão dos estágios e poderá chegar no estágio de dor. O primeiro estágio é a experimentação. A pessoa aprende que a substância ou o comportamento lhe traz satisfação, uma sensação de bem-estar. Ela não nota as consequências sérias de suas escolhas naquele momento. E como nesse estágio tudo é muito glamuroso, a pessoa quer retomar essa sensação e repeti-la. O segundo estágio é o uso social. E na fase social, o que era somente uma experimentação começa agora a ser praticado repetidamente e regularmente. Nesse estágio, é muito comum a pessoa criar certos limites para si mesma, sobre quando, sobre como e onde irá fazer o uso da substância ou praticar aquele comportamento. Estas regras trazem uma sensação de segurança e de confiança. Na verdade, essa confiança não está centrada em Deus, mas no comportamento ou na substância. Sentimentos normais são acentuados com maior frequência de uso e o indivíduo procura amigos e pessoas que também têm a mesma prática e o mesmo comportamento. O terceiro estágio é o da preocupação diária. Sem advertência, o comportamento ou a substância abusada torna-se um problema. A pessoa agora começa a violar o próprio sistema de valores e regras autoimpostas e começa a sentir dor e as consequências do vício que começa a se estabelecer. E a vida então começa a ficar deteriorada. Começa a perder o controle e ter problemas que afetam o desempenho no trabalho, na família, na sociedade em geral. O comportamento ou a substância torna-se o centro da vida da pessoa.
Com o tempo, as pessoas chegam ao estágio 3 e o desenvolvimento dos problemas controladores de suas vidas são claramente ídolos para eles. Eles começam agora a sofrer as consequências negativas de seu envolvimento, mas ao invés de diminuir em resposta à dor, eles se envolvem ainda mais profundamente. Eles olham para o comportamento, para a substância ou relacionamento que os está ludibriando para tentar, de alguma maneira, buscar satisfação, conforto e alívio. Sua ilusão cresce intensamente até que não reconhecem mais a verdade. O quarto estágio é o que nós chamamos de usar ou praticar só para se sentir normal. É quando a pessoa chega a um nível de uso da substância ou da prática do comportamento somente para ter a sensação de normalidade. As únicas vezes em que a pessoa tem o sentimento de normalidade nesse estágio é quando está fazendo uso da substância ou envolvendo-se com um comportamento dessa maneira. Nesse estágio, a pessoa está totalmente fora de controle. A dor é constante. Nem todos progridem através desses estágios. Entretanto, não há como prever quais das pessoas que iniciam com os padrões irão continuar até o estágio 4. Em nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre os hábitos escravizadores e definir estas questões. Espero você e até lá!